Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que notre Dieu vous donne la paix. A paz a todos vocês. E estou a fazer essa vídeo aqui, dia 2. É uma curta vídeo, né? Que eu quero fazer. Eu gostaria de falar no livro de Galatas 5, de dia 9 até 25, né? Et aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là. J'aimerais parler dans le livre de Galates 5, 19 à 25. À 24 même, pardon. Comme vous le voyez très bien, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les accès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Que Dieu bénisse sa parole. Hoje eu gostava de levar no livro de Galatas 5, como vocês estão a ver bem, né? E metam assim que todos vejam. As coisas que a natureza humana produz são reconhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeras, os acessos de raiva, a ambição egoísta e desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as faras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controla também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Que Deus abençoe a sua palavra. Hoje eu quis tanto falar dessa mensagem porque se nós vemos, muita gente fala que eu sou de Cristo, que eu amo a Deus, que eu conheço Jesus, que eu tenho uma comunhão com Jesus. E quando vocês vejam a vida dessa pessoa que fala que ele conhece Jesus, mas ao mesmo tempo não produz os frutos do Espírito Santo, a pessoa ainda tem aquela natureza humana, mas a pessoa vai na igreja todos os domingos, faz tudo, mas quando você vê a vida dele,
com a Bíblia que a pessoa lê só nos domingos e não tem aquela vida, aqueles frutos que só vêm do Espírito Santo. A pessoa detesta os outros, é orgulhoso, é mau, é invejoso, é adultério. A pessoa rouba, mas a pessoa fala que ele é de Cristo. Comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, vous le voyez très bien que la Bible nous dit que non, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, les fruits que l'esprit produit, c'est lui qui est en Christ Jésus. Il ne peut plus avoir tous ces mauvais désirs dans son corps. Il ne peut plus avoir tout ça dans son corps. Car celui qui appartient à Jésus, il manifeste aussi les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Parce que rappelez-vous que Dieu est amour. Alors si tu appartiens vraiment au Christ Jésus, tu dois manifester l'amour envers les autres. Tu ne dois plus être jaloux envers les autres. Mais on voit que des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu regardes leur vie, mes frères et sœurs, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir avec le Christ. Ils sont hors de la parole de Dieu. Ce sont les gens qui portent seulement le nom de Christ, des chrétiens. Mais ce sont les gens qui font la honte au corps de Christ. C'est cette raison qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, si vous êtes conduit par l'Esprit, tous ces désirs mauvais ne peuvent plus habiter en vous. Celui qui est né de nouveau, il ne manifeste plus tous ces mauvais désirs dans son corps. Parce qu'il a crucifié cela avec le Christ. Quem é nascido de novo, ele não pode mais manifestar todos os mauvais desejos do corpo dele. Porque ele crucificou aquilo junto com Cristo na cruz. E como é que vocês vão falar que vocês são cristãos, mas a vossa vida que vocês levam não tem nada a ver com a palavra de Deus que nós lemos todo santo dia? Que Deus nos ajude. Que devemos ser um modelo para todo o povo de Deus que não conhece a palavra de Deus. Devemos mostrar este exemplo a eles todos. Esse é o momento de acordar. Esse é o momento que todo mundo deve falar que não. Eu não tenho esses frutos aqui, devo nascer de novo. Porque não adianta você na igreja mudar de roupa, começar a vestir roupas longas, mas o teu coração está longe de Deus. Ça sera quoi tu pars tout le dimanche à l'église, mais ton cœur n'est pas converti. Tu changes même de vêtements, tu t'habilles comme des femmes saintes, mais par contre ton cœur est mauvais. Nous pouvons tromper les hommes, mais personne ne peut tromper Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais personne ne peut tromper Dieu. Et les gens aujourd'hui qui m'envoient des messages, à vous que je parle, vont m'envoyer des messages sur mes réseaux sociaux, des messages de pornographie, mes frères et sœurs. Je vous le dis aujourd'hui, Dieu vous voit, c'est Dieu qui vous jugera. Je suis serviteur de Dieu, je vous le dis aujourd'hui, vous m'envoyez des messages de pornographie sur mes réseaux sociaux. Dieu vous voit et c'est Dieu qui vous jugera. Vocês que estão me mandando mensagem de pornografia nas minhas redes sociais, ouve muito bem. Deus está a vos ver e Deus é que vai vos julgar. Que Deus vous abençoe. A paz a todos vocês. Que Dieu vous donne la paix. Shalom.